se dedicava. E isso é muito valioso para a equipe do Cruzeiro no momento. Você sabe que ontem, lá no meu Instagram, e aí, obviamente, munido de informação, e depois de assistir atentamente ao jogo, o que o Cruzeiro precisa para deslanchar, todo mundo sabe, né? Porque não dá para você apontar e questionar algo sobre o elenco. O elenco é bom. Pode melhorar? Pode. No papel é excepcional, é muito bom, né? Mas o resultado de campo não tem sido dos melhores. Então, eu pensei exatamente o que o Cruzeiro precisava e o que o Cruzeiro não precisava. E teve um trecho que eu falei lá, que até algumas pessoas, você põe o vídeo lá, as pessoas questionam, opinam, né? Então, algumas pessoas disseram, sério que você viu que foi uma vitória com autoridade? Sim. Quando eu falo autoridade, não necessariamente que você tem que vencer com autoridade é meter 3-0, 4-0. Não, você ganha de 1-0. O adversário chega no seu gol, mas você tem autoridade de controlar o jogo, de competir mais, de ser mais intenso que o adversário. De ter um bom goleiro. Tudo isso faz parte de vencer com autoridade. Só que eu falei do que o Cruzeiro precisava, e isso está muito claro para todo mundo, e do que o Cruzeiro não precisa. E aí eu vou pensar aqui o que eu disse lá, porque nem todo mundo... aliás, muito pouca gente em relação à nossa audiência me segue lá no Instagram. O Cruzeiro de fato não precisa de jogador descompromissado. Não precisa. Clube nenhum precisa, mas o Cruzeiro, já que o assunto é o Cruzeiro, não precisa de jogador descompromissado. Não precisa de jogador que dentro do vestiário diz que tô nem aí, tô aqui só pelo dinheiro mesmo. Porque essas coisas chegam na direção. Sabe por que chegam? Porque tem gente ali no meio que tem compromisso com a instituição. Eu não vou citar nomes, nem de quem tem compromisso e de quem não tem, mas eu acho que está escancarado. O Cruzeiro não precisa de ninguém, absolutamente ninguém, independentemente de quem seja, de ir para a coletiva, de zona mista, e ficar expondo. Mas o Jardim, mas o Pedrinho. Eu estou me referindo a jogadores. Daqui a pouco nós vamos entrar no Pedrinho. Lá ele, hein? Então é o seguinte, o Cruzeiro não precisa de jogador que fica com questionamentos em zona mista. E o Cruzeiro não precisa de garoto de recado. Que fica fazendo leve trás. Para quem tá acima. Não precisa disso. Então, como o Léo Jardim já detectou onde estão alguns dos problemas, porque todo dia pode aparecer um, o Léo Jardim vai e começa a trabalhar para eliminar os problemas. E a primeira frase do Léo Jardim ontem, eu acho que ficou escancarado que ele mandou recado. Quando ele disse que gosta de trabalhar com gente honesta. Que tem honestidade intelectual, inclusive. Inclusive não, fundamentalmente. Esse trecho é bom demais. Então, eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Todo mundo tá entendendo o que tá acontecendo. O HG, posso? Claro, por favor. É que assim... Só lembrando pro pessoal que tá chegando agora que esse é o Band News na área. Esse é o Band News na área. De 11 ao meio-dia, de segunda a sexta, comigo, Thiago Fernandes, Thiago Valu, com Elton Novaes, produção de Bruno Amorelli. Na mesa, o Daniel Abreu, o The Monster Daniel Abreu. O Daniel Rosa volta ali a operação de vídeo também, então o time tá completaço aqui hoje, perdão. O HG, olha, vou assim, até abrir uma aqui. Eu acho que o Valu foi muito feliz na análise dele do jogo e trazendo pro extracampo, que eu acho que tem sido um grande problema no Cruzeiro recentemente. Cara, eu até a semana passada, eu defendia que Cruzeiro e Dudu fizessem um bem bolado e ele voltasse a ser utilizado pelo técnico Leonardo Jardim. Ontem à noite, depois do jogo, ou acho que durante o jogo até, deixa eu até ver o horário que eu recebi as mensagens aqui, eu recebi algumas mensagens relatando alguns comportamentos do Dudu, especificamente. Isso foi às 8h20, entre 8h20 e 8h30. Entre 8h09 e 8h30. Então, durante o jogo ainda do Cruzeiro. E aí, essa pessoa me trazendo, falando que o Dudu tá completamente errado, que na reunião dos jogadores com o Pedrinho, aquela que teve 5 jogadores, dentre eles estava o Gabigol, o William e o próprio Dudu. Eu consegui confirmar isso hoje pela manhã. E na reunião que teve do Pedrinho com os jogadores após a partida contra o Muxuque Runa do Equador, o Dudu pediu a demissão do técnico Leonardo Jardim ao presidente do clube, Pedro Lourenço. Participou dessa reunião também o CEO do clube, Alexandre Matos. E que após a derrota para o Palestino, no Chile, ele disse na frente de um monte de gente que estava no Cruzeiro e queria apenas receber o seu dinheiro e que se o Cruzeiro quisesse poderia mandá-lo embora. Então, diante desses comportamentos ou desse comportamento do Dudu,
porque tem sido algo linear, né? Ele faz isso após a derrota para o Mushoku Runa, ele repete um comportamento inadequado como jogador do Cruzeiro após a derrota para o Palestino na quinta-feira passada. Eu, honestamente, tendo a concordar com o Léo Jardim. O afastamento do Dudu, ele era necessário. E eu, honestamente, acredito que ele não permanecerá no Cruzeiro daqui até o fim da temporada. E, assim, imagino que essa saída seja mais rápida do que a gente imagina. Tem uma janela de exceção em junho agora. Eu imagino que essa saída do Dudu deva acontecer agora. Em que pese todo o vacilo do Dudu, que pra mim, sim, é passível de saída do jogador, eu acho que... Porque foram problemas que é recorrentes, Isso, né? Exato. É. Embora eu em que pese todo o vacilo, os vacilos do Dudu, que eu concordo que sejam recomendados para a saída do atleta, ou que chancelem essa saída do atleta, que é um desejo hoje da comissão técnica, muito mais do que qualquer outra área do clube, o Pedro Lourenço precisa entender que ele está à frente do Cruzeiro. Liturgia do cargo, né, Thiago? Exatamente. E assim, ele não é mais o patrocinador, não é mais o mecenas. Hoje ele é o dono da SAF do Cruzeiro. Ele é o proprietário da SAF do Cruzeiro. Não tem como o Pedro Lourenço, Pedrinho, que é um cara que, pô, é legal a sinceridade dele, é uma baita figura, um baita ser humano, um baita cara legal conosco, um baita cara bacana. Ele não pode chegar pra torcida e quando questionado se o Dudu fica ou sai, ele faz o sinal do vai sair. Cara, ele precisa ter cuidado com a imagem dele. Até porque a imagem dele, ela tá diretamente ligada a um dos maiores clubes do Brasil, gente. Nós estamos falando do Cruzeiro. Bicho, é o maior campeão de Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, tetracampeão brasileiro. Pô, o Pedrinho precisa entender o clube que ele dirige. O Pedrinho precisa entender o clube que ele está à frente. Ele não pode ter um comportamento que eu também considero inadequado, como esse. Por quê? E agora, meu amigo? Para negociar o Dudu, se antes a ideia era negociar o Dudu e tentar, sei lá, uma troca que seja, com um jogador, vamos pegar aqui na base da suposição, lembrando isso não é informação, o Cruzeiro poderia tentar trocar o Dudu por um atacante que joga na Europa, ou por um atacante que joga no Brasil, poderia tentar trocar o Dudu, por exemplo, no Luiz Araújo, do Flamengo, que era um desejo do Cruzeiro lá atrás. Hoje, o Cruzeiro não consegue trocar o Dudu com ninguém. Por quê? Todo mundo já sabe que o dono do clube disse que o cara vai vazar. Ele fica fora, que ele tá fora. Então, não é só isso também, né, Thiago? O comportamento do próprio Dudu acaba queimando o filme para uma negociação. Nós concordamos só que quando o dono do clube chega e fala, ó... Sim, mas o Dudu também tá criando algo que deixa ele um pouco indesejado em outros clubes. Felizmente é um problema só dele. E aí é um erro de carreira dele. Pô, você tá aqui, todo mundo tá aqui. Aí, vamos lá, eu tô fazendo um monte de agada que só me faz mal, o problema é meu. Uhum. E isso faz mal pro Dudu. Então o problema é dele. E aí quando no futuro ninguém quiser contratá-lo, ele vai olhar pra ele mesmo, olhar no espelho e falar, cara, o que eu fiz com a minha carreira? Eu acho que ele deve ter esse pensamento em breve. E o Pedrinho só avaliza isso. Agora, né? O Pedro Lourenço fazer isso é uma bobagem. Tá avalizando, jogar dinheiro tá fora, avalizando. cara. E é o seguinte, o Pedrinho já teve... É complicado você dizer que o Pedrinho teve a atenção chamada, né? Dono do clube. Dono do clube. Mas as pessoas já chamaram a atenção para a questão da liturgia do cargo mesmo, do cuidado. Tem nada que você faz hoje, sendo uma pessoa pública, que não tem alguém vendo ou filmando. Não tem. E ali era notório que estavam vendo. Eles estavam conversando, pô. Meu irmão, você tá num estádio de futebol. E as pessoas conversando. Porque o Pedrinho passou a ser uma figura popular, o torcedor gosta. O Pedrinho é um cara, né, cara do povo mesmo e tal. E ele é assim, ele não vai mudar, tá? Ele não vai mudar. Ele já falou isso pra muitas pessoas. Ele não vai mudar. Ele falou, não, eu sou assim, eu não vou mudar. Então você pega exemplos aqui, gente, estou traçando exemplos só de dirigentes que não mudaram ao longo da história o perfil que era o perfil do dia a dia. Então você vai no Calil de entrar no vestiário e falar que os jogadores borraram. Vocês lembram bem disso? O André Sanches, veja bem, eu estou falando de gente que não muda diante das câmeras e dos microfones. André Sanches, Eurico Miranda, aquele maluco lá do Atlético Paranaense, como é o nome dele? Petralha. Mas o Calil mudou depois, né? Depois, mas até um certo momento. Só que o Pedrinho precisa entender a liturgia do cargo mesmo. Ele fala, ainda não sei. Troca o gesto.
ao invés de mexer com a mão assim, ele faz assim. Sim. Não sei. Cara, não tem que falar nada, não tem que dar atenção ali. Não, desculpa. Não sei. Não é assim. Então, assim, é uma exposição desnecessária. Já teve a atenção chamada. E foi mais de um grupo. Já disse, olha, não pode. Eu sou assim, não vou mudar. Tá, ok. Então evita o Pedrinho nos jogos. Okay. Deixa ele assistir de casa. É uma atração espetacular. Deixa ele assistir de casa. Pegar na zona mista, pegar na chegada do Gaia, é uma atração, porque ele vai soltar uma coisa ou outra. Parece que ele estava na inauguração de uma... Não sei se o Cruzeiro tá abrindo uma loja no interior aí. Aí um cara pegou, e entrevistou e perguntou umas coisas. Daí ele falou, daí o cara filmou. Então, quer dizer, é muito problema. Então, assim... Aquela imagem tava até legal. O cara tinha falado assim, minha mãe te ama, Pedrinho. Pô, olha que frase bonita. Fala de amor. Você vai falar, mas aqui eu preciso da sua atenção. Você pode me dar atenção? Posso, sempre. Porque isso aqui serve para você também. Aliás, serve para todo mundo. Porque a semana acabou de começar e eu já tô pensando, sabe em quê?